Você já ficou horas, dias ou até semanas sem receber mensagem de alguém e de repente o celular vibra com um simples "Oi, sumido"? A maioria dos homens reage no impulso, responde rápido demais, demonstra ansiedade ou tenta recuperar o tempo perdido em uma única conversa. E é exatamente aqui que a maioria perde o controle emocional. Do ponto de vista do estoicismo, isso não é sobre o outro, é sobre você, sobre o quanto você permite que o comportamento de alguém governe seu estado interno. A ausência de resposta não é uma ofensa pessoal, nem um julgamento do seu valor, é apenas silêncio, neutro, vazio de significado, até que você decida dar um significado a ele. O homem moderno foi condicionado a reagir imediatamente. Validação rápida, resposta rápida, emoção rápida, mas o estoicismo ensina o oposto: domínio sobre a reação. Quando alguém reaparece depois de um tempo sumido, você não está sendo testado por eles, você está sendo observado por si mesmo. Sua resposta revela seu nível de autocontrole. O estoicismo não ensina frieza, ele ensina clareza. Você pode responder sim, mas com consciência, não com carência. Pode demonstrar interesse, mas sem se perder nele. Pode manter respeito, sem abrir mão da sua estabilidade emocional. No final, não é sobre o que responder quando ela reaparece. É sobre quem você é quando isso acontece. 1. O silêncio não é um ataque. Quando alguém para de responder, o instinto masculino moderno quase sempre interpreta isso como rejeição, desrespeito ou até provocação. Mas o estoicismo começa justamente desmontando essa interpretação automática. O silêncio de outra pessoa não é uma ação contra você, é apenas a ausência de ação. E isso muda tudo. O problema não é o silêncio em si, mas o significado exagerado que você coloca nele. A mente insegura transforma a ausência em ameaça, e isso gera ansiedade, pressa e comportamentos impulsivos. O homem comum tenta resolver o silêncio com mais mensagens, mais explicações ou até ressentimento. Já o homem com autocontrole entende uma coisa simples: você não controla o comportamento dos outros, apenas o seu. Agora, aqui está a virada de chave. Nem todo silêncio significa desinteresse. As pessoas estão ocupadas, distraídas, lidando com suas próprias vidas, prioridades e estados emocionais. Interpretar tudo como um ataque pessoal é um erro de percepção, não uma verdade. O controle está na sua resposta, não no evento. Exemplo prático: imagine que você conversa com uma mulher por alguns dias, tudo flui normalmente, e de repente ela some por 3 dias sem explicação. O homem impulsivo manda mensagens como: "Você está me ignorando? Fiz algo errado?" Ou tenta forçar uma resposta imediata. Isso não demonstra força, demonstra dependência emocional. O homem estoico, por outro lado, percebe o sumiço, mas não entra em colapso mental. Ele continua sua rotina, trabalha, treina, vive. Se e quando ela voltar a falar, ele responde normalmente, sem drama, sem cobrança, sem necessidade de justificar seu valor. Não porque ele está jogando, mas porque ele não perdeu o centro emocional dele por causa do silêncio de alguém. Isso não é indiferença fria, é estabilidade interna, e essa é a diferença que muda tudo. Você não reage ao vazio, você mantém sua presença nele. 2. Controle emocional acima da pressa. A maioria dos homens não percebe o quanto é controlada pela urgência. Um celular vibra e, em segundos, o estado emocional muda. Se a mensagem vem de alguém importante, surge ansiedade. Se demora a resposta, surge dúvida. Se finalmente responde, vem alívio. Isso não é comunicação, é dependência emocional disfarçada de interação social. O estoicismo é direto nisso. Pressa é falta de domínio interno. Quando você sente necessidade imediata de responder ou de ser respondido, você não está escolhendo agir, você está sendo puxado por emoções que não controla. E um homem que não controla suas emoções acaba sendo controlado pelo ambiente. Responder rápido não é o problema. O problema é responder sem consciência. A diferença entre um homem estável e um homem reativo não está no tempo de resposta, mas no estado mental com que ele responde. Um
age com clareza. O outro age para aliviar desconforto. A pressa emocional cria 3 armadilhas silenciosas. Primeiro, você começa a interpretar o valor das pessoas pelo tempo de resposta delas. Segundo, você começa a medir o seu próprio valor pela atenção que recebe. Terceiro, você entra num ciclo de expectativa constante, onde o celular vira uma fonte de validação. Isso enfraquece a sua presença no mundo real. Você deixa de estar totalmente no que está fazendo, porque parte da sua mente está esperando uma resposta. E quando você vive assim, você perde poder pessoal sem perceber. E aqui está algo que muitos ignoram. Pessoas percebem quando você está reagindo ou quando você está presente. Respostas apressadas, cheias de ansiedade, tentam preencher um vazio. Respostas calmas transmitem estabilidade. E estabilidade, no fim, é mais atraente do que velocidade. Não é sobre demorar de propósito, é sobre não ser arrastado pelo impulso. Às vezes você vai responder rápido, às vezes não, mas sempre vai responder com você no controle, não a emoção no comando. Porque no estoicismo, o verdadeiro poder não está em como você reage ao mundo, mas em como você não se perde nele. 3. A armadilha da validação imediata. Existe um tipo de comportamento que parece inofensivo à primeira vista, mas que lentamente corrói a estabilidade emocional de muitos homens: a necessidade de validação imediata. Não é só sobre mensagens, é sobre o impulso constante de querer uma resposta para se sentir seguro, aceito ou valorizado. O problema começa de forma sutil. Você envia algo e, segundos depois, já está verificando o celular. Não porque há algo importante acontecendo, mas porque o silêncio começa a incomodar. Esse incômodo não vem do mundo externo, vem da dependência interna de uma confirmação rápida de que tudo está bem. O estoicismo ensina que esse tipo de necessidade é uma forma de prisão mental. Quando o seu bem-estar depende da reação de outra pessoa, você entrega parte do seu controle emocional. E quanto mais você faz isso, mais frágil você se torna diante de qualquer ausência de resposta. A validação imediata cria um ciclo invisível. Você fala, espera, observa, interpreta, imagina cenários e volta a esperar. Aos poucos, sua atenção deixa de estar na sua vida e passa a ficar presa na resposta do outro. Isso enfraquece sua presença no momento atual e reduz sua clareza mental. O ponto central aqui não é negar o valor da conexão humana, mas entender a diferença entre conexão e dependência. Conexão é natural, leve, estável. Dependência é ansiosa, pesada e reativa. Uma fortalece sua identidade, a outra dissolve. Quando você busca a validação imediata, você começa a medir seu valor através de sinais externos. Uma resposta rápida te eleva, um silêncio te derruba, e essa oscilação constante faz com que sua autoestima deixe de ser algo interno e passe a depender de fatores que você não controla. No fim, a validação imediata é uma armadilha porque ela parece conforto, mas na prática gera ansiedade. E quanto mais você cede a ela, mais difícil fica reconhecer sua própria estabilidade sem estímulos externos. O estoicismo, nesse ponto, é simples e direto: o que vem de fora pode influenciar, mas não deve governar. 4. Como o impulso destrói sua presença. Vamos ser diretos. Muitos homens não perdem controle emocional por falta de inteligência, mas por falta de disciplina sobre o próprio impulso. E isso aparece claramente nas conversas. Um texto chega, e antes mesmo de pensar, já houve resposta. Não existe pausa, não existe reflexão, só reação automática. Esse é o problema central. Viver no impulso te tira do presente e te coloca em modo reativo o tempo inteiro. Você não escolhe o que faz, você apenas responde ao que sente. E quando você vive assim, sua presença desaparece. Você não está mais conduzindo sua vida, está sendo conduzido por estímulos. O estoicismo chama isso de falta de domínio interno. E a verdade é que muitos homens hoje estão emocionalmente treinados para reagir rápido, mas não para agir com consciência. Isso cria um padrão fraco. Ansiedade quando alguém demora, alívio quando alguém responde e insegurança quando o ritmo muda. Agora, aqui vai uma crítica necessária.
Muitos homens dizem que querem respeito, mas não conseguem nem respeitar o próprio tempo interno de resposta. Querem ser vistos como fortes, mas vivem presos em comportamentos impulsivos que revelam o contrário. Não é sobre perfeição, é sobre consciência. O homem estoico não elimina o impulso, ele aprende a não obedecer ele automaticamente. Existe uma diferença enorme entre sentir vontade de responder e ser controlado por essa vontade. O primeiro é humano, o segundo é fraqueza emocional disfarçada de hábito. Desenvolver presença significa criar espaço entre o que você sente e o que você faz. Esse espaço é onde você recupera poder. Sem ele, você vive no automático. Com ele, você escolhe sua postura. E talvez isso seja o que muitos precisam ouvir. Maturidade emocional não é sobre intensidade de sentimento, é sobre controle de reação. Um homem pode sentir tudo: ansiedade, dúvida, interesse, e ainda assim agir com calma. Porque no final não é o impulso que define você, é o que você decide fazer com ele. 5. O valor de não reagir automaticamente. A maioria dos homens acha que responder rápido é sinal de atenção, mas, do ponto de vista estoico, reagir automaticamente é justamente o oposto de força. É falta de escolha consciente. Quando você reage sem pensar, você não está se comunicando, está apenas descarregando impulso. Não reagir automaticamente não significa ignorar pessoas ou virar alguém frio. Significa recuperar o intervalo entre o estímulo e a resposta. Esse intervalo é pequeno, quase invisível, mas é nele que nasce o autocontrole real. Sem esse espaço, você vira uma extensão do que acontece fora de você. O impulso cria um tipo de comportamento previsível, e previsibilidade emocional diminui sua presença. Quando tudo em você responde rápido demais, você deixa de ter peso psicológico nas interações. Você vira alguém sempre disponível, sempre acessível, sempre reativo. E isso, paradoxalmente, reduz seu valor percebido e sua estabilidade interna. O estoicismo não está te ensinando a jogar jogos sociais, está te ensinando a não ser jogado por eles. A diferença é sutil, mas profunda. Jogos envolvem manipulação, autocontrole envolve consciência. Não reagir automaticamente também muda sua relação com o silêncio dos outros. O sumiço deixa de ser um problema emocional e vira apenas um dado neutro. Você para de preencher lacunas com imaginação e começa a lidar com fatos. A pessoa respondeu ou não respondeu, apareceu ou não apareceu, sem drama, sem narrativa exagerada. E aqui está um ponto que muitos ignoram: o homem que não reage automaticamente não perde emoção. Ele ganha escolha. Ele pode responder rápido quando faz sentido, pode demorar quando está ocupado, pode até não responder quando não vê necessidade. Mas nada disso é feito por impulso. No fim, o valor real não está em responder mais rápido ou mais devagar. Está em não ser controlado pelo automático. Porque quem vive no automático não está vivendo. Está apenas reagindo ao mundo como se não tivesse controle sobre si mesmo. 6. O equilíbrio entre interesse e autocontrole. Um erro comum entre homens é achar que existem apenas dois caminhos nas interações. Ou você demonstra muito interesse e parece carente, ou você se afasta completamente e vira frio. O estoicismo não escolhe nenhum desses extremos, ele trabalha no equilíbrio. O equilíbrio entre interesse e autocontrole é entender que sentir algo por alguém não te obriga a perder sua estabilidade interna. Você pode se interessar por uma pessoa, gostar da conversa, sentir vontade de responder e ainda assim manter controle sobre como você age. O problema começa quando o interesse vira dependência emocional. A partir daí, cada mensagem se torna importante demais, cada silêncio vira um problema e cada resposta vira uma fonte de alívio. Isso tira sua neutralidade e coloca sua mente em estado de expectativa constante. O homem equilibrado não esconde interesse, mas também não se dissolve nele.
Ele não precisa provar nada através da rapidez ou da intensidade da resposta, ele simplesmente se posiciona de forma estável. Se há conversa, ele participa, se há silêncio, ele continua sua vida. Outro aspecto desse equilíbrio é entender que nem toda ausência de resposta precisa ser preenchida com significado. Às vezes as pessoas estão ocupadas, às vezes elas simplesmente não priorizam naquele momento. E isso não precisa virar uma narrativa sobre seu valor pessoal. Quando você encontra esse equilíbrio, algo muda. Você deixa de oscilar entre excesso e escassez emocional. Você não precisa compensar interesse, nem esconder sentimento. Você apenas mantém estabilidade, e isso cria um efeito natural nas interações. Você se torna mais claro, mais previsível no bom sentido e mais respeitado emocionalmente, porque não transmite desorganização interna. No fim, equilíbrio não é neutralidade vazia, é presença consciente. É saber que você pode se importar sem se perder. 7. O erro de compensar o sumiço. Um dos comportamentos mais comuns depois de um período de silêncio é o impulso de compensar. A pessoa some, volta a falar e, imediatamente, muitos homens entram em modo de recuperação. Respondem rápido demais, exageram na atenção ou tentam forçar uma conexão como se precisassem apagar o tempo perdido. O estoicismo trata isso como uma distorção emocional. Você não precisa compensar o que não aconteceu sob seu controle. O silêncio de outra pessoa não cria uma dívida emocional sua, mas a mente ansiosa interpreta assim: ela sumiu, então agora preciso me esforçar mais para recuperar o espaço. Isso é reação, não consciência. Compensar o sumiço geralmente vem de duas emoções principais: insegurança e medo de perder a conexão. E quando essas emoções estão no comando, você começa a agir de forma desequilibrada. Você tenta ser mais interessante, mais disponível ou mais rápido do que seria naturalmente. Já o homem centrado mantém continuidade interna. Ele não muda seu comportamento só porque alguém mudou o ritmo da interação. Isso não significa indiferença, mas coerência. Outro ponto importante: compensar o sumiço muitas vezes destrói a naturalidade da conversa. Em vez de fluir, a interação vira um esforço, e quando há esforço emocional excessivo, a leveza desaparece. O equilíbrio está em reconhecer o retorno da pessoa, sem criar uma narrativa emocional exagerada em cima disso. Ela voltou a falar? Ok. A conversa continua, sem necessidade de acelerar intimidade, sem necessidade de provar valor, sem necessidade de preencher o silêncio anterior. E talvez isso seja o ponto mais importante. Você não precisa corrigir o comportamento dos outros com o seu comportamento. Você só precisa manter o seu padrão. Porque, no fim, compensar o sumiço não te aproxima de ninguém, apenas te afasta de você mesmo. 8. Quando responder com calma estratégica. Responder com calma não é sobre jogar jogos ou criar distância artificial. No estoicismo, isso é sobre intenção. A diferença entre um homem instável e um homem centrado não está no tempo exato da resposta, mas na qualidade mental com que ele responde. Calma estratégica significa agir sem pressa emocional, mas também sem bloqueio. Você não ignora por orgulho, nem responde por ansiedade. Você responde porque é o momento certo para você, não porque o estímulo te puxou. Outro ponto importante: calma estratégica te protege de interpretações erradas. Quando você não está emocionalmente acelerado, você lê melhor o contexto. Você percebe se a conversa está fluindo naturalmente ou se está forçada. Você entende quando vale a pena continuar e quando é melhor apenas encerrar sem drama. O homem impulsivo responde para aliviar tensão. O homem estoico responde a partir de clareza. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. E aqui vai uma crítica necessária. Muitos homens confundem intensidade com valor. Acham que responder rápido, mandar muitas mensagens ou demonstrar muita emoção vai criar conexão mais forte, mas na prática, isso geralmente cria o efeito oposto, gera desorganização emocional na conversa. Calma estratégica é exatamente o contrário disso.
É você mantendo sua energia estável independentemente do comportamento do outro. Se a pessoa demora, você não entra em colapso. Se a pessoa volta, você não entra em euforia, você mantém o mesmo centro. No fim, responder com calma estratégica não é sobre controle do outro, é sobre controle de si mesmo. E quando você domina isso, você não precisa mais pensar tanto em como responder, porque sua resposta passa a vir de um lugar estável, não reativo. 9. O poder do homem que não se explica demais. Um dos sinais mais claros de insegurança emocional nas interações é a necessidade constante de se explicar. O homem recebe uma mensagem depois de um tempo de silêncio e, quase automaticamente, começa a justificar o próprio comportamento, explicar o que estava fazendo ou tentar reconstruir contexto para não parecer desinteressado. O estoicismo encara isso de forma simples. Você não precisa se justificar para tudo o que não foi problema. Explicações excessivas muitas vezes não vêm de clareza, mas de ansiedade. É o impulso de tentar controlar como você será percebido. O homem que se explica demais está, na prática, tentando antecipar julgamentos. Ele não responde apenas à conversa, ele responde também ao medo de ser mal interpretado. Isso tira naturalidade e coloca peso emocional onde não deveria existir. O estoicismo não te ensina a ser frio ou distante, ele te ensina a não transformar cada conversa em uma tentativa de ser aceito. Você não precisa construir uma narrativa perfeita sobre cada intervalo de silêncio. Você só precisa estar presente quando decide falar. E aqui vai uma observação importante. O homem que não se explica demais também não exige explicações excessivas dos outros. Ele entende que a vida é cheia de pausas, prioridades e mudanças de foco. Nem tudo precisa de justificativa profunda. Isso cria um tipo de comunicação mais leve e mais madura. Você não está constantemente tentando provar nada. Você não está tentando convencer ninguém do seu valor através de palavras extras. No fim, o poder aqui não está no silêncio ou na fala elaborada, está na economia emocional. Você fala o necessário, quando necessário, sem transformar cada interação em uma defesa da sua própria imagem. Porque quando você para de se explicar demais, você começa a se posicionar melhor, não apenas nas conversas, mas na forma como você se enxerga também. 10. Reforçando limites sem drama emocional. Chegamos a um ponto que muitos homens evitam: limites. E não estamos falando de bloquear alguém ou criar regras rígidas, mas de algo mais sutil e muito mais poderoso. A forma como você se posiciona quando o comportamento do outro começa a afetar sua estabilidade. O erro mais comum é achar que impor limites precisa vir acompanhado de emoção, justificativa longa ou confronto. Mas o estoicismo ensina o oposto. Limites reais são calmos, diretos e consistentes. Eles não precisam de drama para existir. Quando alguém some, volta, aparece de novo, muda o ritmo da conversa ou age de forma inconsistente, o homem impulsivo reage com cobrança, frustração ou excesso de explicação. Já o homem centrado apenas ajusta sua postura. Ele não entra em conflito emocional, ele ajusta o nível de acesso. Reforçar limites sem drama emocional significa não transformar o comportamento dos outros em um espetáculo interno. Você percebe, entende e responde de forma proporcional, sem explosão, sem necessidade de punição emocional, sem tentar ensinar lição. E aqui está algo que muitos ignoram: limites saudáveis não afastam conexões reais. Eles filtram interações instáveis. Pessoas que respeitam seu espaço continuam. Pessoas que não respeitam naturalmente se afastam. E isso não é perda, é clareza. Reforçar limites sem drama também significa não internalizar o comportamento do outro como um ataque pessoal. Se alguém muda o ritmo, some ou aparece de forma inconsistente, isso diz mais sobre a organização emocional dela do que sobre o seu valor. No fim, o verdadeiro limite não é sobre controlar os outros, é sobre não perder você mesmo no processo. É sobre manter sua estabilidade mesmo quando o ambiente ao redor não é estável. Porque quando você aprende a reforçar limites sem drama, você deixa de viver em resposta ao caos dos outros e começa a viver a partir do seu próprio centro.